Oi gente, tudo bem? Vamos começar aqui um vlog do dia de hoje. Hoje é domingo e vou passar o dia lendo, tá? Como sempre, à noite eu vou na missa, né? Todo domingo à noite eu vou na missa, mas aí eu finalizo o vlog antes disso, tá bom? Eu tava aqui, inclusive, gravando um vídeo que é resenha de Crime e Castigo, gente, e acho que eu não cheguei a chorar, não. Só fiquei com lágrimas nos olhos, porque, o final desse livro é muito incrível. Gente, eu gravei também um tour aqui pela estante, tá? Tanto tour pela estante, quanto um vídeo que eu mostro título por título do que tem na minha estante, tá? Então você pode clicar aqui no card para ver esse vídeo. Aqui, ó, é onde eu guardo os meus livros do Clube de Literatura Clássica, inclusive que esse daqui faz parte, então eu vou guardar aqui de volta pra gente conversar sobre as leituras de hoje que eu vou fazer e como que, né, a gente vai organizar isso aí hoje. Gente, é o seguinte, eu me mudei, então vocês vão ver aí novos cenários, tá? E esse aqui, em vlogs, eu acho que é um dos cenários que mais vai aparecer, porque é onde eu mais gosto de ficar lendo. Às vezes eu fico, quando eu quero ficar sentadinha assim, mais, sabe? Dependendo do livro, eu quero sentar e ler e ficar grifando. Mas aqui, ó, já deixo minha lapiseirazinha, já fico lendo com minha reguinha. E, enfim, eu gosto muito de ficar aqui. E aqui, ó, é um playground que a gente fez pros gatos. Eles amam ficar aqui. Agora não tem ninguém, mas eu já postei vários videozinhos no Insta deles aqui. Enfim, eles amam. Quem fez foi meu irmão. Meu irmão, ele é super do it yourself e ele é meio artista, assim, sabe? Então ele que fez o projetinho mesmo desse playground. Então eles conseguem subir. O Mufasa, que é o meu gato que mais gosta de altura, ele ama ficar bem lá no alto mesmo. Aqui a gente tem uma árvore, né? Um tronco mesmo de árvore que eles podem subir e ficar vendo a janela. Nossa, eles ficam muito aqui. Só que esse horário agora, eles ficam mais na cama. Eles vêm pra cá, eles gostam de ficar aqui, tipo, final da tarde e noite. É o horário que eles ficam aqui, até a hora da gente dormir. Quando a gente vai dormir, eles vão pra cama e dormem com a gente. Mas esse horário mais de dia, eles costumam ficar mais na cama mesmo, tá? Às vezes até aqui na minha frente tem uma toquinha e às vezes a Amy fica aqui no sofá comigo. Mas como aqui é mais a brincadeira, né, deles e tal, às vezes o Mufa até, tipo, ele brinca e no final ele fica lá em cima e deita, sabe? Até que tô cansada. Mas gatos, eles são crepusculares, né? Então, mais ali no inicinho do dia e final do dia que eles vêm pra cá, sabe? Mais ali, tipo, 5, 6 horas da tarde até a noite eles ficam aqui. Mas enfim, vocês vão ver muito aqui, né, esse cenário. A gente fez como se fosse um quadro mesmo. É engraçado que aí, quando eles estão aqui, né, eles fazem parte da decoração, assim, do quadro. Foi essa a ideia mesmo. Bom, mas vamos lá. Eu vou falar hoje, provavelmente, pra vocês sobre 3 livros, tá? Eu estou lendo 7 livros no momento, sim, gente. Só que hoje, especificamente, eu devo pegar 3, talvez 4 pra ler. Não acho, eu nunca vou pegar os 7 livros ao mesmo tempo. E eu participo de muitos clubes de leitura, vocês sabem. Então a maioria deles aqui é de clube, menos um que eu tô lendo porque faz parte dos 12 livros mesmo. E enfim, então eu preciso ler ali, né, a minha ideia é ler junto com os clubes para eu poder participar das discussões. Então eu acabo lendo vários livros ao mesmo tempo, mas são livros bem diferentes, então eu não confundo, tá? Eu já falei aqui sobre ler vários livros ao mesmo tempo, por que eu leio. Tem um vlog aqui que eu falo muito sobre isso, então não vou ficar falando muito, você pode clicar aqui no card e assistir esse vídeo, tá bom? E eu comecei aqui meu dia lendo Testemunhas da China. Vou ler mais um pouquinho, eu vou ler até a página 99, porque hoje é domingo, eu tenho discussão do Clube da Isa na terça-feira. Então eu quero ver se eu chego na meta hoje. Eu tô na página 85, eu tenho que ler até 99, então falta só um pouquinho. E, gente, esse livro aqui tá muito maravilhoso. Ele é da Xin Han. Ela é autora também do As Boas Mulheres da China, que é bem conhecido. E esse aqui chama Testemunhas da China, Vozes de uma Geração Silenciosa. A ideia da Xin Han era fazer uma entrevista e ela estava até meio ansiosa porque ela não podia perder o tempo mesmo de fazer essas entrevistas, porque ela queria fazer entrevista com as pessoas mais velhas que passaram ali por uma história que ela queria contar, e que se ela demorasse muito, as pessoas não iam contar essa história para ninguém. Os chineses, eles têm muito essa coisa de ser muito reservado.
E aqui no livro ela conta por que disso, né? Ela conta que teve um tempo na China que as pessoas, elas tinham que, tipo assim, tudo que elas faziam de errado, não era só elas que pagavam, mas todos os familiares. Então eles tinham muito esse senso de ser mais reservados, não falar bobagem e ficar mais ali na deles, porque não era só eles que sofriam, era a família deles inteira. Então é muito interessante saber um pouco, né? A gente tem muito assim essa cultura da China deles serem mais quietinhos, né? E tudo que a gente sabe aí sobre a China, mas às vezes a gente não entende da onde vem essa cultura, né? Por que é desse jeito? E por ela ser chinesa e assim, as pessoas, elas querem também ser ouvidas. Ela fala que ela quer contar essa história pro filho dela, para eles saber, né, como que foi na China. Então, ela ficou a princípio um pouco receosa se ela ia conseguir que essas pessoas falassem, né? Mas a Xin Han, ela é incrível, sabe? Ela é, né, jornalista. E ela é incrível, assim, para conversar com as pessoas vão se abrindo ali com ela. Eu acho que por ela ser chinesa e entender também, né, é diferente deles darem entrevista com uma pessoa que não entende, sabe? Não sabe nada, assim, do que, né, realmente que a pessoa tava lá, mas enfim. Então, assim, é incrível esse livro. E o que acontece, né? Eu já participava do Clube da Rússia, da Isa, inclusive um dos livros que eu tô lendo no momento é Sussurros com o Clube da Isa, mas eu não vou pegar dele hoje, então não vamos falar dele hoje. E aí eu acho que eu comentei com vocês essa história. A gente estava fechando a reunião do Arquipélago Gula e por livre e espontânea pressão, todo mundo começou a falar que a Isa tinha que fazer um clube da China e ela resolveu fazer um clube anual. E as vagas esgotaram em 24 horas, então nem tem por que eu fazer muito propaganda aqui, porque você não vai conseguir uma vaga nesse momento. Talvez no ano que vem, quando ela abrir, não sei nem se vai abrir, gente, porque eu acredito que todo mundo que tá no clube agora vai renovar, né? Então não sei se vai poder abrir pra mais gente. Mas enfim, sigam a Isa de qualquer forma, porque ela faz muitas indicações legais, ela tem conteúdo incrível no Instagram. E aí o primeiro livro do Clube da China é esse, e a gente tem, gente, muita lacuna de estudo, né, na escola. A gente não sabe nada sobre a história da China, sobre o que aconteceu lá, sobre toda a coisa, né, do Mao Tse-tung, da política do filho único, o que aconteceu, porque antes disso, o Mao Tse-tung justamente fez uma política para as pessoas terem muitos filhos, né, e isso ficou descontrolado. E ele fez isso para criar um exército mesmo. E a gente também não sabe nada sobre a história da Rússia, né? E quando a gente está lendo literatura, por exemplo, literatura russa, que é muito conhecida, você consegue entender com muito mais profundidade no Dostoiévski se você entende a história da Rússia, né? Se você entende o que aconteceu com ele, que teve que ir para os trabalhos forçados na Sibéria, e, enfim, a gente consegue entender o plano de fundo, né, de tudo que estava acontecendo ali na Rússia, né? Então, enfim, tava gravando ali a resenha de Crime e Castigo e dá pra ver, né, o clima ali da Rússia e como que as coisas estavam complicadas na Rússia, e a gente entende muito melhor isso se a gente souber a história. Então, até pra ler a própria literatura, a importância da gente tirar essas lacunas que a escola deixou, né? Eu falo que eu gosto muito mais de literatura, mas se você for ver dos 7 livros que eu tô lendo agora, só 2 que são de literatura. Porque eu sinto que eu tenho muitas lacunas mesmo de conhecimento que a escola deixou e que eu tô tentando correr atrás. E o pouco que a escola ensina ainda é com viés ideológico, né? Então fica complicado. Então eu vou terminar aqui, chegar na meta de Testemunhas da China, para poder ler um pouquinho do próximo livro e aí a gente conversa mais sobre ele, tá bom? Agora eu li um pouquinho de O Grande Gatsby. Esse livro aqui, gente, ele é super fluido de ler, tá? Se você pegar pra ler, tipo, em um dia, no máximo fim de semana, você conseguiria terminar. Mas eu estou lendo 7 livros ao mesmo tempo, né? Então eu leio um pouquinho e tal. Eu gosto quando eu pego esse livro aqui pra ler, porque eu leio, tipo assim, 50 páginas mega rápido e sinto assim, li muito hoje. Diferente dos outros livros que eu demoro um pouquinho mais. Bom, O Grande Gatsby, por enquanto eu tô achando médio, tá? Pra ser bem sincera. Mas eu sei que tem algum plot. Eu não sei qual é o plot. Então talvez eu vá gostando mais. Eu também no comecinho, eu li 3 capítulos do livro. E basicamente ele fala muito de dinheiro, sabe? Então assim, o tempo todo
tem horas que o carinha vira e fala assim, ah, eu sou muito pobre pra casar. Então, assim, tudo é muito relacionado com dinheiro, mostra muito ali as relações meio superficiais, né, das pessoas e como que o dinheiro é importante. E mostra, né, você passa nos Estados Unidos, divide o West Egg com o East Egg, que é onde tá localizado ali as pessoas do velho dinheiro, né, que já tem dinheiro ali de família, e quem tá conseguindo dinheiro agora. Porque é um livro que aconteceu, né, antes da crise de 29 e os Estados Unidos tava tipo ouro, então tinha muitos novos ricos, né. E aí tem um monte de festas e não sei o que, e aí mostra todo mundo tendo amante, e a putaria danada. E basicamente estamos aí. Assim, por enquanto, tem muito simbolismo, sabe? E eu tava até conversando com uma seguidora no Instagram e ela falou que amou o Grande Gatsby e tal. E, novamente, né, gente, vou repetir. Ela falou, mas você tem que dar uma pesquisada, porque como contexto histórico, ele não fala muito, assim. Então você tem que dar uma pesquisada pra entender, porque senão vai ser só um romance. E é muito isso, gente. Os romances, eles, tipo assim, ele foi escrito na época, então na época todo mundo sabia o que estava acontecendo. Hoje em dia, se você só lê sem saber o que estava acontecendo, sem ter noção desse plano de fundo, né, não vai ser tão legal. Mas ele, ao mesmo tempo, os clássicos, né, eles trazem isso de o que estava acontecendo na época em forma de romance, né? Então isso é muito interessante. Acho que é a parte mais legal, na verdade, do que eu li até agora, é justamente você ter no formato de romance o que estava acontecendo ali nos Estados Unidos da época, né, nos anos loucos e tal. Essa minha edição aqui da Antofágica, ela tem essa capa que foi a primeira capa. E o Fitzgerald, ele era já um escritor até consagrado e tal, mas esse livro, quando foi lançado, ele não fez sucesso, tá? Ele só fez sucesso pós-morte, inclusive depois que teve a guerra, né? Que o pessoal ficou ali interessado em pegar esse livro aqui. E eles fizeram então essa capa que é bem igualzinha. E eu tô lendo ele no Clube de Livro, né? Do Clube Livro sobre Livros. E a Ká, ela fez uma playlist dos anos 20, então como tem muitas festas e é ambientado nessa coisa muito de música, foi bem legal porque, né, tem muitas festas, então é bem ambientado nessa coisa de música. Eu não sou muito fã de música, tá? Eu já falei isso no Instagram, inclusive, sempre que eu falo que eu não gosto de música, é uma repercussão, mas gente, não é que eu odeio música, é que eu não vejo muita graça. Mas foi legal ambientar, assim, sabe? Os anos 20, ele tem uma estética bem legal, né? Essa edição aqui, ela é toda ilustrada e as ilustrações são bem legais, porque tem aquelas mulheres com aqueles vestidos da época, né? Deixa eu pegar uma aqui. Olha só. E ela tem muita ilustração e eu adoro essa estética dos anos 20. Mas, enfim, é um livro, assim, cheio de simbolismos. Tem uns questionamentos legais, por exemplo, quando a Daisy fala, né, que ela tem uma filha e tudo mais, ela fala: espero que seja uma tola. É a melhor coisa que pode acontecer para uma menina neste mundo, ser bonita e tola. Porque ela tá bem incomodada, a gente vê nessa festa aqui o tanto que ela tá incomodada mesmo com alguma situação que a gente não sabe exatamente o que é, né? Tá um clima meio esquisito nessa festa e ela não parece estar muito satisfeita ali com o marido dela, que parece ser meio idiota. E fala um pouco, né, sobre essa coisa da alienação, aquela famosa ignorância às vezes é uma benção. Esse Tom, gente, nossa, ele é uma pessoa péssima, ele é tipo um antagonista, ele é tudo de ruim, tá? É o marido dela. E é um livro narrado em primeira pessoa, né? Então é aquilo, quando a gente lê um livro narrado em primeira pessoa, eu sempre fico meio com o pé atrás. Por enquanto, assim, não teve nada muito ou não, mas eu sempre fico com o pé atrás. O personagem principal se diz assim, uma pessoa que não julga os outros, muito honesta, muito isso, muito aquilo. Mas eu tenho, assim, as minhas dúvidas. No final do terceiro capítulo, que ele fala que ele é uma das poucas pessoas honestas que ele conheceu, deixa eu ver. Todo mundo suspeita ter pelo menos uma das virtudes cardeais. E esta é a minha. Sou uma das poucas pessoas honestas que já conheci. Não sei. Até agora ele parece uma pessoa legal, tá, gente? Mas o narrador em primeira pessoa, a gente sempre dá uma desconfiada. Bom, li até o terceiro capítulo, tá?
Como eu disse, eu tô lendo com o Clube de Livros, então a meta dessa semana é até o 3º capítulo. Então eu vou parar e vou agora para o próximo livro. Gente, se um dia vocês forem me visitar, vocês não vão conhecer o Simba, então aproveitem para ver ele aqui em vídeos e fotos, tá? Ele é muito medroso, mas ele é muito grudado comigo, pra vocês verem, né? Eu falei que durante o dia, às vezes, o gato vem ficar aqui comigo no sofá e tal. Geralmente é o Simba que vem, não é nada. Tô aqui renderizando um Reels que eu fiz de me castigo, porque quando eu postar o vídeo no YouTube, eu posto o Reels também. Tô até com um livro aqui, mas já terminei ele faz tempo. Eu termino o livro, gente, aí eu fico um tempo, tipo assim, antes de fazer resenha, antes de falar, assim, fazer um Reels e tal, fazendo um conteúdo mais definitivo. Muitas vezes, como é o caso de que me castigo, eu preciso até de um tempo pra amadurecer as ideias dentro de mim, sabe? Juro, eu não entendo quem não gosta de gato. Quem não gosta de gato, né, meu amor? Mas eu queria falar também que eu tava lendo um pouquinho da Hora da Estrela. Na verdade, eu já terminei, tá? É um livro super rápido de ler. Tem, sei lá, 100 páginas. Só que nessa edição minha aqui, ele tem 200 e pouquinho, porque tem muito texto de apoio. Então eu tô lendo aqui os textos de apoio. Ele tem prefácio que eu não... Se você comprou essa edição aqui, ó, essa edição comemorativa, né, que tem essa capa. Se vocês estão conseguindo prestar atenção em mim com o Simba aqui, eu não sei. E aí depois ela tem essa outra aqui, que são tipo os manuscritos. Não leia o prefácio antes, tá? Porque conta a história, tem um monte de spoiler, você vai saber o final, enfim, não é legal. Então eu, graças a Deus, não tinha lido o prefácio, eu li a história toda, né? Depois eu li o prefácio. A história mesmo começa lá pra página 40, lá. 45, tá? Que começa o livro com a dedicatória do autor. A verdade, Clarice Lispector. E aí, ele acaba na página 110. Gente, é muito curtinho, tá? Então, da 45 para 110 só. Tem aí coisa de mais ou menos 70 páginas. E aí, depois das 110 até 214, é mais texto de apoio. Eu confesso que eu tô com um pouco de preguiça de ler esse texto de apoio, mas eu não consigo, sabe? Tipo, ler um livro e não ler esse finalzinho. Eu tô na página 166 de texto de apoio. Só que eu tô com tanto livro que eu quero ler que eu tô com um pouco de preguiça. Então eu leio, tipo, sei lá, 10 páginas. Uma hora eu acabo de ler esses textos de apoio. Mas a história em si eu já li. E, gente, eu ainda tô amadurecendo, tá? Eu li tem alguns dias. E principalmente Clarice Lispector, eu acho que é um livro que é aquilo, né? A Clarice sempre fala que ela é para ser sentida e não entendida. Então, eu preciso de um tempo para amadurecer e dar minha nota final e tal. Mas eu esperava mais, eu esperava, assim, um super monólogo interior, com epifanias e tal. E esse é um livro mais simples. Depois eu fui olhar e vi que realmente, assim, ele é mais simples do que os outros, então talvez eu tenha aquilo da expectativa, né? Eu tenha vindo esperando uma coisa, né? E não é o caso desse livro. Assim, eu acredito que seja porque é o tipo de coisa que combina com a Macabeia, né? Que é justamente uma pessoa extremamente simples e tudo mais. Esse livro, ele tem um viés mais social, né? Uma coisa que a Clarice era criticada por não falar dessa coisa social, nesse livro tem bastante. A Macabeia, eu não posso falar muito da história, porque é tão curtinho que se eu falar muito, eu vou estar falando a história toda pra vocês. Mas vai ter resenha ainda, vamos lá. Vamos aguardar eu amadurecer, né, e conseguir falar melhor assim, do livro. Até terminar de ler todos os textos de apoio, né, também, porque às vezes tem uma coisa ou outra no texto de apoio que me ajuda a formar as minhas ideias. Esses textos de apoio, gente, resenhas, etc., eu sempre indico você ver depois, né, de ler, porque depois você já tem a sua opinião ali. Eu já tenho a minha opinião, eu só tô lapidando para gravar um vídeo para vocês sobre ele. Aí, gente, eu ia parar de ler por hoje, só que tá cedo ainda. Eu não tenho tempo para ir pra igreja. E depois da igreja eu também vou ler um pouquinho, então, não sei. Eu vou dar uma arrumadinha na casa e aí a gente volta a conversar, mas eu acho que eu vou pegar um outro livro pra ler hoje ainda, eu mostro, tá bom? Turn around, it wasn't you. I was looking at myself, I couldn't see
Bom, resolvi ler aqui, gente, um pouquinho de Napoleão, tá? Como eu falei pra vocês, eu ainda tenho tempo hoje. Eu tava programando ler só aqueles 3 mesmo, mas o Grande Gatsby corre muito rápido. O livro da Clarice Lispector, eu queria terminar de ler hoje, mas não vai rolar porque esses textos complementares, alguns são bem chatos e meio maçantes, assim, mas eu não consigo, gente, não ler simplesmente, sabe? Não dá, eu tenho que ler o livro do começo ao fim, orelha, nota, tudo. Eu não consigo não ler. Até os, sei lá, o final, às vezes tem uma biografia, enfim, eu leio tudo do livro. Então eu vou lendo aos poucos, né? Eu vou considerar que eu finalizei o livro só quando eu ler todos os textos de apoio. Vou lendo ali 10 páginas cada dia, enfim. Então eu resolvi que eu vou ler um pouquinho de Napoleão, tá? Como eu falei pra vocês, eu tô lendo 7 livros ao mesmo tempo. Falando rapidamente, eu não vou falar sobre eles, mas eu tô lendo também, lendo Lolita Inteirã, Domínio, tá? Que são os dois que estão aqui, e Sussurros, que tá lá em cima. Porque eu pego ele uma vez no mês, assim, que eu tô lendo ele com o Clube da Rússia da Isa. Geralmente as discussões são nas terças. Eu costumo pegar ele, tipo, sábado. E aí eu leio no fim de semana, às vezes um pouquinho na segunda. Eu gosto de estar na mente com ele fresco, sabe? Eu não gosto muito de ler, tipo, 20 páginas por dia dele, sabe? Eu gosto de pegar e ler mais páginas, pelo menos assim que eu fiz com a Arquipélago do Google, eu achei que funcionou melhor pra eu estar com tudo fresco pra discussão, sabe? E eu gosto mais de fazer assim, gente. Os clubes de leitura, eles fazem geralmente metas bem tranquilas pra você ler 10, 20 páginas assim por dia. Só que eu gosto de pegar um livro e ler mais páginas dele, sabe? Então, eu sempre vou, em vez de ler o que tá na meta, eu foco na meta pro dia da discussão. Até hoje eu nunca perdi uma meta de discussão, então tomara que eu continue assim. Esse livro aqui, gente, é a biografia de Napoleão. Eu tô lendo ele com o Ethos, tá? O Ethos, ele tem um clube de leitura que é de não ficção e de ficção. Eu tô participando só do de não ficção, apesar de eu gostar mais de ficção, né? Veja bem. Mas faz parte. Como eu falei, eu preciso preencher lacunas. E uma delas é realmente a história da França, que eu também não sei nada. E tô aqui, gente, na página 100 de Napoleão. Vou pegar agora pra ler, mas eu já vou me despedir de vocês, porque depois disso eu já vou pra igreja, aí já fica escuro. Tudo bem que eu comprei uma iluminação, gente. Comprei um ring light, tá? A Lari falou pra eu comprar, eu comprei. Mas eu ainda não testei, não. Opa. Tá fazendo zona aí, mostarda. Mas se eu for gravar à noite algum dia, eu vou testar a iluminação e aí vocês me falam, tá? Mas hoje eu não tô afim não, vou terminar por agora o vídeo. Até porque eu fico só lendo, sabe? Não tem que ficar pegando câmera, enfim. Vou só tirar umas fotos também que eu preciso tirar pra... Ai, meu Deus. Eu preciso postar tirar pro Insta, capa de vídeo, essas coisas. Mas vou ler agora, então, um pouquinho de Napoleão. O que acontece? A meta tá um pouquinho complicado pra mim, porque é até a página 200 e alguma coisa, então tem que ler mais de 100 páginas. E a letrinha dele é pequena, o espaçamento é pequeno, sabe? Então ele é um livro que você lê e parece que você não leu nada quando você olhar a quantidade de páginas, sabe? Apesar que a escrita é boa, assim, não é uma escrita que você demora muito pra ler, então você só demora a andar na quantidade de páginas por causa disso, por causa da diagramação dele mesmo. E aí eu tenho que ler mais de 100 páginas. E a discussão é daqui a, tipo, uns 10 dias. Então, vou pegar ele mais firme aqui, porque o que acontece? O Domínio eu também tô lendo com a Academia Bocó. Ele é a única que eu tô, assim, extremamente atrasada mesmo com as discussões. Só que como lá não é discussão tipo ao vivo que a gente participa, né? São vídeos que são postados na plataforma. Eu fico mais ok, porque... Tudo bem? Porque eu não vou participar mesmo, né? Porque não é ao vivo o negócio. Então, tudo bem que tem um grupo do Telegram, né? Mas aí também o grupo do Telegram é tanta mensagem que eu também não dou conta de acompanhar, gente. Não adianta eu querer fazer tudo, entendeu? Vocês sabem que eu trabalho fora, eu não fico só lendo. Então, assim, eu já leio muito e eu tenho que priorizar as coisas. Então, eu priorizo mesmo a leitura, ver os vídeos dos grupos e tal. Tento participar um pouco dos chatetos e tal, mas a Academia Bocó assim, é muita mensagem. Aí se eu for acompanhar, eu não leio. Então tem que priorizar alguma coisa.
E aí, como os vídeos ficam lá salvos e não é ao vivo a discussão, né, e tal, eu não fico tão assim de estar atrasada, uma hora eu pego. É igual o Gurgel, que eu também participo, que eu li só Crime e Castigo, e aí eu pulei a República de Platão, porque vai ter na Academia Bocó, então eu quero ler Mickey junto, ele vai começar a Ilíada, provavelmente eu não vou começar junto, vou começar só depois, mas é a mesma coisa, é muita gente, eu não ia acompanhar o chat de qualquer forma, e assim, o ruim é que lá é ao vivo, né, então, apesar de você não participar da discussão, você pode mandar perguntas no final, mas assim, não me fez falta em Crime e Castigo, sabe, poder mandar alguma coisa, então eu tô ok dessa forma. Eu priorizo manter certinho com as metas dos clubes que a gente participa de reunião via Meet, sabe? Enfim, mas é isso, né, meu amor? É. Então eu vou ler um pouco de Napoleão e... Gente, por enquanto eu não tenho muito, assim, o que falar, porque falou muito da infância dele. Aí ele começou a, tipo assim... a mostrar um pouco da personalidade que tem aqui, ó. Por outro lado, a reação de Clício é exatamente o que se poderia esperar de Napoleão. Esse Clício é um personagem, tá? Que ele escreve tipo um conto, porque ele teve uma época que ele queria ser escritor, enfim. E aí ele faz aí ele escreve, né? E aí ele fala que a reação desse personagem é o que se poderia esperar de Napoleão. Escolhe uma morte brusca em vez de uma vida ordinária. Então a gente já vê alguns traços de personalidade, né? Começou a contar a infância, um pouco da família. Aí depois, ele bem jovenzinho ainda, mas já demonstra como que ele era muito bom com táticas, né? Ele sempre se destacou mesmo nisso. Mas não começou ainda, né, a parte mais adulta, mais madura dele. Mas é um livro ok, fácil de ler. Esse livro, logo no prefácio, ele fala que ele quer fazer uma biografia que ele não vê no mercado, porque as biografias, elas focam muito nas batalhas. E não tanto na vida do Napoleão, que é a ideia do autor, que é o Vincent Cronin, tá? Essa biografia do Vincent Cronin que a gente tá lendo no Epos. Bom, daqui a 10 dias a gente vai ter discussão, eu tenho aí uma meta pra correr atrás, então eu vou lá ler. Me conta aqui desses livros que eu tô mostrando pra vocês, né, que eu tô lendo, se você já leu algum, qual é o seu preferido. O meu, eu acho... que dos que eu mostrei pra vocês está sendo o da Xin Han, o Testemunhas da China, muito bom. Ai, gente, a Isa, ela faz uma curadoria muito boa, porque se for pegar de todos os livros que eu tô lendo, acho que o meu segundo preferido é Sussurros, que é o que eu tô lendo com ela no Clube da Rússia. Como eu falei com vocês, o Grande Gatsby, por enquanto, eu tô achando médio. O da Clarice Lispector eu esperava mais. Esse aqui tá sendo uma biografia ok, assim... biografia, gente. Eu não sou muito de ler biografias também, mas, por exemplo, disseram que a biografia da Maria Antonieta, que eu tenho ali em cima, o Stefan Zweig, ele escreve assim de uma forma mais romantizada, então talvez eu ache mais interessante. Né? Eu tenho aqui a biografia do Van Gogh para ler ainda, e eu acho que essa é a primeira biografia que eu tô lendo. Tô achando ok, gente. Conta a vida dele, assim, não tô achando nada muito uou, não. Mas com várias coisas que eu não sabia, mas eu quero que entre ali na parte que vai começar as batalhas e tudo mais, e aí não sei. Mas é legal ver o antes, né? Ver como que ele chegou e tal. É interessante. Também tá sendo bem interessante essa leitura aqui. Então, e o meu menos preferido de todos esses que... no momento tá sendo a Clarice Lispector, porque esses textos de apoio, ai, que preguiça. Gente, eu posso pular? Falar que eu já li o livro e não ler esses textos? Sério. A lendo Lolita Inteirão também é muito bom. Muito bom, muito bom. Não, tô amando ele. Talvez ele esteja em segundo lugar. Domínio, eu tô bem no começo. Eu tô no capítulo 3. Também é muito interessante. Mas ao mesmo tempo, eu tô achando difícil de ler. Sabia? Eu não vi tanta gente falando que ele é difícil, porque realmente a escrita dele não é difícil. Mas é porque é tanta informação que eu não consigo ler muita coisa. Porque, tipo assim, se eu leio muito, é muita coisa pra absorver e aí parece que não absorvo nada. Eu me sinto meio burra lendo ele. Não é à toa que ele tá na Academia Bocó, né? Porque eu me sinto uma bocó lendo Domínio. Gente, Domínio tem muita informação, ele é muito interessante. Mas ao mesmo tempo eu acho que eu ainda não consegui pegar uma fluidez, assim, pra ler ele, sabe? Mas é isso, gente. Essas estão sendo as minhas experiências de leituras no momento. Clica no gostei se vocês gostaram desse vídeo.
e eu vou lá ler. Eu tenho muita coisa pra ler. Um beijo, se inscreve no canal, tá? Beijo!